Oi, mais um estudo de como incorporar o espírito na teoria e na prática, ou quem quiser aprender também a dialogar, né, que é conhecido por aí também como doutrinar espírito, do ponto de vista de um médium psicofônico. Então vamos dar continuidade aqui aos estudos. Nós vamos estudar sobre ondas e percepções, né? Ângelo, mas o que isso tem a ver com quem vai incorporar espírito? Tem a ver com vibração, com intuição, com vibração, com frequência, né? Manter a frequência alta ou baixa, para você incorporar um espírito sofredor, você tem que abaixar a frequência. Então tem tudo a ver e tem muito mais ainda que nós vamos descobrir aqui no decorrer do estudo, tá bom? Então vamos lá. Às vezes me sinto como se eu fosse muitos. Eu percebo as coisas ao meu redor em camadas, como uma onda. Quando eu consigo mudar a frequência e ir para uma camada, eu retorno emitindo partículas de luz. Algumas vezes eu percebo as ondas vindo, como uma frequência, igual a onda de uma pedra jogada em um lago. Elas me atingem, fazendo ser notadas. Eu as percebo. Certa vez, meus ouvidos captaram sons, e eles chegaram em frequência. Primeiro foi um chiado e depois uma voz tão baixa que quase eu não escutava. Achei que estava louco. Do macro a uma partícula, nós percebemos e sentimos como se fôssemos um átomo, pois a vida acontece em torno de nós. 24 horas por dia, emitem luz, som e vibram. São puras energias que fazem parte de nossas vidas e que passam desapercebidas se não nos concentrarmos. Quebrando a barreira das frequências, eu adentro nas camadas dos planos, dando saltos quânticos e preenchendo todo o espaço com minhas energias, que às vezes transmuta todo o plano em que eu estou atuando. Neste momento, o vazio se torna vida e esperança. Então eu sinto luz e calor, mesmo porque, se eu não sentisse, seria apenas uma célula morta, igual a um grão de areia sem vida, jogado em um canto inerte. Então eu vou começar com uma pequena leitura do livro Mecanismo da Mediunidade, a respeito do que o André Luiz fala um pouco sobre ondas. Vamos lá? Abre aspas. A Terra é um magneto de gigantesca proporção, constituído de forças atômicas, condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinação multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seu próprio movimento, se tipifica na imensidade cósmica. Nesse reino de energias, em que a matéria é concentrada estrutura o globo de nossa moradia, e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Fecha aspas. Certo? Ele cita aqui o planeta Terra, né? E o nosso corpo físico, ele funciona também como o nosso planeta Terra. Nós estamos falando de ondas, de magnetismo. Mesma forma que existe chakra no nosso corpo, nos nossos corpos, né, no duplo etérico, no corpo astral, existe no planeta Terra.
E da mesma forma que nós temos um campo áurico, o planeta Terra também tem o campo áurico. E então o magnetismo também ele funciona, parece que da mesma forma. E aí a gente se pensa, se alguém já não falou isso, pode ser que eu já li isso e tô achando que eu tô pensando, né? Pode ser que eu li isso em algum lugar, não me lembro. Isso deve ser em todos, isso deve funcionar em todo o planeta, em toda a vida do espaço. Qualquer planeta deve ser dessa forma. E aí ele continua ainda, abre aspas de novo. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penúltimo ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmos em que se lhes identifica a frequência diversa. De maneira geral, quando a gente... isso acontece também no plano físico, tá? Eu estou falando de energia espiritual. Quando você pega começa a movimentar a energia, você produz calor, você produz energia elétrica, você produz cheiro, um monte de coisa. Quer ver? Ó? Você produz luz, raio gama e várias combinações. Aqui no plano físico, antes de falar mais a respeito disso, aqui no plano físico, se você fizer assim, você está fazendo um movimento com os átomos da sua mão. Então começa a esquentar a mão. E pode ser que crie até energia estática. Então quando você... Vamos para o campo da espiritualidade. Então quando você começa a fazer eu vou começar com o mais simples, uma oração. Então você ali, a sua mente ali, você está criando energia, os átomos estão se movimentando, certo? Quer ver? Eu vou explicar. Sem orar, sem orar, o seu espírito, o seu corpo astral, né? Não, o seu corpo astral, o seu perispírito, todos os seus corpos, ele é constituído de átomos. Poxa, Naomi. Então, você lembra que no começo do vídeo eu falei sobre como que o André Luiz citou como que funciona o magnetismo no planeta? Eu vou te mostrar uma imagem que tem da proteção que o planeta tem natural na parte física dos raios solares, né? Então o planeta está aí, ele está girando em cima de um eixo, está criando magnetismo e ele está saindo na forma dessa aranha. Olha como que parece uma aranha. E essa energia aí na foto, ela protege, ela filtra boa parte dos raios, né, que podem prejudicar a vida aqui na Terra. Então o magnetismo protege. Então nós aqui encarnados, nós temos essa energia tanto na parte física como na parte espiritual. Não é que funciona certinho igual aquilo ali, mas para vocês terem uma ideia, nós temos um movimento de energia. Então nós somos seres magnéticos. Então eu estou conversando com você aqui, você está me ouvindo, a sua energia está fluindo. Você tem vida do lado espiritual e aqui no plano físico. Aqui no plano físico tem magnetismo, as células não vivem sem magnetismo, elas se reproduzem. Se não houver magnetismo, as células não vai passar de grão de areia inerte. Entendeu? Então, tendo dito isso, quando você começa a fazer uma prece, essas energias aumentam. Acontece um monte de coisas nessas energias. Certo? Eu vou usar como exemplo aí o planeta de novo. Né? Tá aqui o campo magnético, que até eu mostrei o desenho da aranha, né? A energia circulando, né? Fazendo aquela proteção. Então quando você começa a orar, essa energia, ela pode aumentar, ela pode ficar mais brilhante, pode mudar de cor, e você começa a puxar mais a energia do
do mais fluido cósmico universal. Seus chakras começam a brilhar mais. Se estão fechados, começa a movimentar a energia, abrir ou começar a querer abrir, não abrir, dependendo de cada caso. Certo? Se a pessoa está com o chakra muito fechado, ele não vai abrir, mas ela vai sentir algumas coisinhas. E aí, se ela for repetindo, eles abrem. Então, na prece acontece isso. E essa energia começa a se movimentar. São átomos, né? Certo? Átomos aqui no plano físico. É do plano físico e eu estou falando de energia espiritual. Então, são átomos... vamos usar o duplo etérico. Vamos movimentar a energia no duplo etérico, como exemplo. Certo? Você começou a orar. Eu vou falar só do duplo etérico, porque isso não acontece só no duplo etérico. Acontece em todos os corpos. Aí a sua energia, os seus átomos ali... Você já tem uma energia, ele já aumenta, os átomos estão circulando mais. Então, quando você começa um átomo passar pelo outro, ele começa a criar magnetismo. Ele começa a criar tudo aquilo que eu citei, luz. Então começa a aumentar tudo. Isso é de uma forma bem simples que eu estou explicando para vocês. Certo? Então, quando você faz a prece, isso já acontece. Então, você cria energia. Dentro do Espiritismo, tem muito uma palavra que eles usam lá, fala, vamos vibrar para fulano de tal, que está doente. Então, nessa hora, aí eles falam assim, nós vibramos semana passada e fulano ficou rico. Ou o cara da igreja evangélica, nós oramos por fulano e ele ficou rico, é a mesma coisa. Ficou rico? Meu Deus, eu tô ficando doido. Ele melhorou. A saúde dele melhorou. Eu vibrei pro fulano que estava doente, a saúde dele melhorou. Então, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido ali que uma cura espiritual, pode ter acontecido uma cura mista, ou pode ter acontecido o ser humano ter feito a cura. Porque Deus deu esse poder para nós, que é a fé humana. Não é só a fé humana, né? Isso é magnetismo. Então, isso daí a gente fala mais pra frente sobre a fé humana, a fé divina, magnetismo humano, magnetismo espiritual, misto. Nós vamos falar disso aí mais pra frente, provavelmente. Pois é, então, aí a pessoa tá ali orando, então ela cria mais energias do que ela usa para viver. Então ela fica com energia a mais. Eu vou usar de novo uma analogia. A pessoa é uma bateria. Então ela tem energia a mais, mas ela não está desequilibrada. Ela não está igual a pessoa que está prestes a explodir. Ela tem energia, mas ela controla essas energias. Então ela não vai estragar o sistema dela, da bateria dela. E ela consegue doar para outra pessoa. Então ela pega uma pessoa que é uma outra bateria que está fraca e ela doa. Então a outra pessoa acontece a cura. Só por ela orar. E um duplo etérico sadio, ele consegue curar o outro duplo etérico doente. Às vezes não no mesmo dia. Desculpa. Às vezes o tratamento é longo. Às vezes não, só melhora um pouco. Existem também vários fatores. Então, mas a gente está aqui, eu estou aqui só explicando o porquê que é importante entender sobre ondas, sobre essas energias que eu estou explicando, sobre ondas, sobre magnetismo, tá bom? E dentro desse estudo, a gente que está querendo aprender a ser dialogador, a incorporar espírito, ele tem que entender sobre átomo o máximo que ele puder. Tem que buscar estudar, né? Nós temos aqui, eu tenho um desenho do átomo que eu vou mostrar para vocês. Então, nós precisamos entender o simples, pelo menos, né? Um desenho, aqui ó, uma representação do átomo, né? Nesse desenho aí, ele tem um núcleo. Eu vou começar de dentro para fora. Ele tem um núcleo, ele tem os elétrons e ele tem a eletrosfera ou coroa. Eu já ouvi falar que vocês chamam de trilhas também. E para representar o átomo, aqui eu vou lembrar vocês Vamos continuar com
pouco da leitura aqui, é sobre ondas. Ó, entre uma onda e outra, qualquer que seja sua qualificação de rádio, de luz, de raio-x, cósmica, etc., não existe diferença de natureza, mas sim de frequência, considerando o modo em que elas se exprimem. Ondas mentais aglomeram-se por toda parte. Quando falamos, exprimimos as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentimos, pensamos, ouvimos, observamos. Então é isso aí. A gente, igual eu comecei a falar no início do vídeo, a gente quando a gente começa a pensar, a gente emite ondas. Né? A leitura também esclarece a gente muito a respeito disso. Então a gente começa a pensar positivo sobre uma pessoa, então a gente manda energia positiva. A nossa frequência aumenta. Nós mandamos energias positivas, a nossa frequência aumenta. Quando a gente está deprimido, aí as frequências mudam também, né? A gente se conecta com coisas ruins. Né? Quando a gente está bem, se conectamos com coisas boas. E então a nossa mente também cria. Eu já falei sobre a criação mental aqui várias vezes. Eu sempre falei aqui de criações mentais, né? A importância. Qual que é a importância para quem está aprendendo a incorporar espírito ou até dialogar? É importante você aprender sobre criação mental, porque primeiro, que esse é o primeiro passo para você poder fazer a reforma íntima com a sua mente, a ficar consciente, tanto aqui acordado como no plano espiritual. Porque quando você começa a observar a sua mente, o que você cria, você consegue ficar numa frequência mais alta. Então você começa a ter um dia bom, os problemas eles já começam a ficar mais claro para você antes dele começar a surgir. Às vezes você sabe até lidar com ele com mais calma e você percebe que aquele bicho de 7 cabeças não era tão feio assim, era mais fácil de lidar. Espiritualmente você produz menos energias corrompidas, então você vai ter um sono melhor, você vai ter, certo, dentro da sua saúde vai melhorar pra caramba, a saúde mental, na parte física, a saúde de todo o seu corpo físico, ela vai começar a melhorar. E aí você também começa a aprender mais. Então esse é um do porquê que você tem. Segundo, se você não entender nada sobre a parte mental, dentro da psicofonia, se você for um médium que incorpora já por natureza, a chance de você quebrar a cara é muito grande, certo? De ser enganado, porque é muito grande, tanto aqui na parte física como você. E outra, e como que você vai fazer uma leitura, né? Porque uma leitura, você não lê só a parte mental da pessoa, né? Você lê também, mas se você lê a parte mental também. Então você tem que aprender tudo. E geralmente, e nesses atendimentos que a gente fazemos, nós somos médicos psicofônicos, e serve para outros médios também. A pessoa que chega, o consulente que chega doente, a maioria dos tratamentos você faz a mudança, você muda a pessoa, o jeito dela, a parte da mente dela, o jeito dela falar, né? O jeito dela pensar. E aí a cura já... Um bocado de gente, a cura acontece naturalmente. Certo? Eu trabalho no centro espírita e trabalho na apometria aqui em casa e em Jundiaí. Eu já tive, já há muitos anos, e já tive caso de chegar lá, a pessoa chegar doente, né? Ela, inclusive estava com problema até no joelho, e ela reclamar que estava com problema no joelho e que achava que era espiritual, e era mesmo. E era porque ela ficava reclamando, ela ficava jogando praga nos outros. Então ela é uma pessoa encrenqueira com todo mundo. Sabe aquela pessoa que não arreda 1 milímetro e cobra muito e faz pouco? Então aí a mente dela mesmo que produzia essas energias que depois ficavam no organismo dela. Então conforme ela foi assistindo palestra, ela foi tomando passe, então ela... E depois no lado espiritual, a equipe espiritual tratou a personalidade dela, né? Que era assim, né? Esse bicho foi tratado também.
Então ela mudou, mas praticamente a maior parte do tratamento dela, a maior porcentagem, foi a mudança de comportamento. Então existem várias possibilidades com a parte mental, por isso que tem que aprender, por isso que eu insisto, porque ela é fundamental para quem quer incorporar espírito. Você incorpora um espírito aí, se ele é um espírito que está com uma carga mental muito forte, você vai saber trabalhar, descarregar essa energia nele. Tanto aqui na parte física, como projetado fora do corpo, né? Eu quero dizer que eu li isso num livro. O cara fala, eu não lembro o livro, o cara fala que é o seguinte, da parte mental. A nossa mente cria tanto, que se você estiver caminhando atrás de uma pessoa, né? E se você pudesse acessar o que ela estivesse criando ali, o plano, né? Você ia mudar a frequência e acessar ali o plano mental dela. O plano mental ali, na hora que você começar a tropeçar nas coisas que ela andava pensando na sua frente, andando. Então ela ia andando e a criação mental dela ia ficando para trás. Você ia tropeçando, ia atrapalhando. Porque a mente humana, ela cria mesmo. Certo? Na parte mental tem gente que cria cidades. A gente tem um filme conhecido como A Origem aqui. Conhecido não, o nome dele é A Origem. Ele retrata bem isso. É de outra forma. Ele retrata também como funciona um obsessor. Como que uma equipe de obsessor trabalha também. É mais ou menos daquele jeito lá do filme. O filme é muito bom. Mas ele também mostra as criações mentais do outro lado. Só que eles não usam esses termos, né? Mas mostra. Então é isso aí, pessoal. Mais esse vídeo e eu ainda vou continuar falando. Nossa, você viu o barulho? Deixa eu ver se tem alguém dentro daquele quarto ali. Não é possível. Parece que alguém bateu nesse quarto aqui. É assim. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tá tudo bagunçado. Meu Deus. Tem ninguém aqui, gente. Você viu aí? Será que foi o vento? Ah, é o vento. Não é possível. Olha lá as folhas lá fora mexendo. É o vento. Vou fechar de novo. Eu acho que é o vento. E vou perguntar se é espírito. Vamos lá. Foi espírito que fechou essa porta? Se foi, feche de novo para mim, por favor. Eu acho que foi o vento. E o medo, hein? Se fechar essa porta de novo aí, com essa janela fechada, eu saio correndo, hein? Foi o vento, provavelmente, ó. Tá ventando muito. Mas eu, né, senti uma energia, mas provavelmente é adrenalina. Adrenalina.